gravação. Bem, agora é apresentada uma tabela, que chama de tabela de potenciais padrões de eletrodo, que se faz uma comparação, porque você tem que ter uma referência, e a referência que você considera é a referência do potencial do hidrogênio. Então, que nós temos aqui, ó, cadê o hidrogênio? O hidrogênio está aqui, ó, H2, ele é um processo que separa-se em dois hidrogênios e dois elétrons. Então aqui nós temos um potencial zero. E da mesma forma como você faz a pilha de Daniel, você faz uma comparação entre todos esses átomos, então o potencial padrão deles em relação ao hidrogênio. Então alguns são oxidantes e outros são redutores. Então os oxidantes estão aqui embaixo e os redutores estão aqui em cima. Então alguns, como o lítio, por exemplo, ele vai sofrer normalmente como ele tem um potencial muito maior, tanto que é 3,04, então é um potencial muito maior do que o hidrogênio, ele vai tender muito mais a perder elétrons, e o hidrogênio, nesse caso, ele vai ganhar elétrons. E o cobre, por exemplo, que está aqui embaixo, o cobre ele tende, em relação ao hidrogênio, também o hidrogênio a ceder elétrons e o cobre a receber esses elétrons. E ele tem um potencial, então, que é menor do que o potencial do hidrogênio, tanto que é menos 0,34. E no caso aqui do zinco, o zinco ele está aqui, ó, o zinco, então ele tem uma tendência maior a perder elétrons, porque ele tem um potencial maior do que hidrogênio. Então ele vale 0,74 acima, 0,74 volts acima do hidrogênio, enquanto que o cobre tem um potencial de menos 0,34 volts em relação ao hidrogênio. Então aqui nós temos, olha, ordem crescente de ação redutora. Então esses aqui são mais redutores, esses aqui são menos redutores. E esses aqui têm uma ordem de crescente de oxidante. Então o oxidante é aquele, que no caso é o cobre, por exemplo, em relação ao zinco, que vai ter uma tendência, então, de ser o elemento que vai receber os elétrons. Então, esse aqui foi tirado da Brasil Escola, da UOL. Ok. Bem, agora o que nós queremos é ter uma ideia de qual é, quer dizer, primeiro, aqui nós estamos simplesmente explicando como acontecem as equações de redução e oxidação. Então, por exemplo, aqui a equação no sentido de redução, com potencial de redução em relação ao hidrogênio. Então, o hidrogênio é a referência aqui, ó. Então, se nós temos um elétron se somando a um lítio, aí você vai ter então o lítio zero, nesse caso. Então, só que o potencial aqui é um potencial negativo, até porque ele é um cátodo, ou seja, desculpa, ele é um ânodo. Então, sendo um anodo, na verdade, então a tendência dele é ter um potencial bem mais baixo do que o potencial do hidrogênio. E no caso aqui, agora no sentido da oxidação, é quando ele vai perder elétrons. Então, um é a redução, quando ele vai ganhar elétrons. E o lítio, quando ele vai perder elétrons, ele tem um potencial negativo, menos ele, zero, que vale 3,04 volts. Então, ele está 3,04 volts. Nesse caso aqui de oxidação, ele estaria acima do lítio, acima do hidrogênio, desculpe. E o hidrogênio, que tem essa relação aqui, ó, 2 elétrons mais 2 hidrogênios, vai dar um H2. E então esse H2 ele se separaria em 2 hidrogênios e 2 elétrons. Então aqui ele teria um potencial zero. Então ele é a referência. E agora o que nós queremos fazer é justamente isso, calcular qual é a DDP numa pila de Daniel. Ou seja, então se nós tivermos de um lado um anodo, que é o zinco, e um catodo, que é o cobre, qual é a diferença de potencial que apareceria lá no multímetro? Se eu for aqui, ó, eu vou mostrar exatamente aqui, ó. Se você tem um multímetro aqui, ó, qual vai ser a tensão que vai aparecer nesse multímetro, considerando o anodo e o catodo? Então, essa forma da gente poder calcular, que vem aqui, ó, nós olhamos da seguinte forma. A DDP vai ser o E0 do oxidante, que é o catodo, menos o E0 do redutor, que é o anodo.
Então, o redutor é quem sofre a perda do elétron. E o oxidante é quem atua no sentido de receber esses elétrons. Então, o oxidante é quem vai ser o que atua sobre o componente ou o elemento que sofre a oxidação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o cobre, que é um oxidante, ele vai atuar, ou seja, ele vai ter uma diferença potencial em relação ao redutor, que no caso aqui do redutor, o elemento redutor, que é o zinco, que é o negativo. Negativo por quê? Porque ele, quando ele perde a ligação química, ele vai perder 2 elétrons e vai deixar esses elétrons na estrutura da chapa de zinco, que é a estrutura do anodo, e ele vai se deslocar para a solução aquosa, no caso de sulfato de zinco. Então aqui, a nossa reação que nós temos é isso. Um Zn0 mais um cobre 2+. Então o Zn fica na chapa de zinco e o cobre 2+, ele está na solução aquosa de sulfato de zinco. Então, nisso aqui vai acontecer que o zinco perde 2 elétrons e esses 2 elétrons vão ser fornecidos para o cobre. Então o cobre fica, ao final da reação, o zinco vira um íon de zinco, Zn2+, e o cobre, ele recebe os 2 elétrons e ele vai se aderir, ou seja, então ele vai se aderir à estrutura da chapa de cobre. Então aqui, nós temos a seguinte situação. O E0 do zinco, que ele é o redutor, é um E0 de menos 0,76. E aí então você iria como se fosse aqui, essa oxidação que ele sofre, ele vai se transformar em Zn2+, e vai ceder 2 elétrons. Então você vai ter um fluxo de elétrons aqui, que vai do redutor, ou do elemento que sofre oxidação, que é o zinco, que vai para o cobre. Então, no caso do cobre, qual é o potencial dele? Ele é o C2+, que ele é o oxidante, então é ele quem vai receber, é ele quem vai sofrer a redução, porque ele vai ganhar 2 elétrons. Então o potencial dele em relação ao hidrogênio é de menos 0,34, e nessa relação de redução, porque ele é o catodo, então ele é o terminal positivo, ele tem um potencial de 0,34 volts acima do potencial do hidrogênio. Então a diferença de potencial entre os dois a gente vai verificar na sequência, que é a seguinte, ou seja, então aqui nessa primeira parte nós fazemos a oxidação, nesse sentido inverso aqui, então dá um potencial de menos 0,76, para indicar que no anodo tem um potencial negativo de menos 0,76 volts, e no catodo nós consideramos que existe uma redução, ou seja, o cobre vai aceitar, vai receber os 2 elétrons e ele vai virar um cobre 0, então ele vai sofrer a redução. Então aqui ele vai ter um potencial de mais 0,24 volts, até porque ele nesse caso especificamente ele é o catodo. E então, para que a gente possa calcular a diferença de potencial na pilha de Daniell, nós temos exatamente isso aqui. Então o potencial, o delta E0, é o E0 do oxidante menos o E0 do redutor. Só que o E0 do oxidante vale mais 0,34 volts em relação ao hidrogênio. E o potencial do redutor é menos 0,76 volts em relação ao hidrogênio. Então a diferença de potencial total para a pilha de Daniell é justamente 0,34 mais 0,76. 6 mais 4, 0, vai 1. 7 mais 1, 8, mais 3, 1. Então dá 1,1 volts. Então a tensão no redutor é para facilitar o cálculo da diferença de potencial, pois tanto no cobre, no catodo, há tensão positiva de 0,36 volts e no zinco anodo há uma tensão negativa de menos 0,76. E ao total, tensão de DP entre o anodo e o catodo de 1,1 volts. E é isso que a gente gostaria de saber, porque qual é essa tensão dessa pilha de vou chamar uma célula inteira da pilha de Daniell. Se você quisesse então ter uma tensão maior, você poderia simplesmente somar em série várias pilhas de Daniell, por exemplo. Então, se somasse 3 pilhas em série, nós teríamos uma tensão de 3,6 volts.
Bem, agora nós entramos num outro ponto que também é importante, que é a seguinte situação, ou seja, qual vai ser a relação entre a DDP e a energia livre de reação? Ou seja, nós temos uma quebra não do átomo, ou seja, quando nós temos o zinco e o cobre, e aí nós temos uma ligação elétrica entre eles através de um material condutor, como eu já tinha falado anteriormente, você tem ou seja, o zinco tem um potencial energético que é maior do que o potencial do cobre. Então ele vai tender, ao encontrar esse caminho através do material condutor, ele vai haver um fluxo dessa energia do anodo para o cátodo, ou seja, então ele vai fluir a energia do zinco, da chapa de zinco, para a chapa de cobre. Mas quando flui essa energia, então o elétron que estaria na camada de valência do elemento de zinco mais afastado, ou seja, mais próximo, que estivesse na interface entre o zinco e a solução aquosa de sulfato de zinco, então ali na interface, que seria na parede externa da chapa, ali o zinco acaba perdendo energia, e quando ele perde energia, os elétrons não conseguem mais ficar nesta região. E ao não conseguirem ficar mais nesta camada, então os elétrons se aderem, ou os elétrons ficam na chapa, e esse sulfato de zinco, justamente porque quebrou a ligação com o outro zinco, ele é retirado, ou seja, ele sai da chapa e ele passa a se transformar num íon, que fica um íon positivo, Z2+, então um íon com como se fossem 2 prótons a mais, porque ele perdeu 2 elétrons que ficaram na chapa de zinco, desculpe. Então, os elétrons ficam na chapa de zinco. E, ao mesmo tempo, na chapa de zinco, vai haver um fluxo de energia da chapa de zinco para a chapa de cobre. E, ao mesmo tempo, também, você começa a ter uma diminuição do tamanho dessa chapa, porque mais e mais átomos de zinco são retirados da ligação e, consequentemente, eles são da ligação com os outros átomos de zinco e eles acabam caindo, eles saem para a solução aquosa. E aí está o ponto central. Quando você tem, então, esta perda de zinco, ou seja, você tem essa quebra das ligações químicas da estrutura do zinco, se fornece uma certa quantidade de energia livre de reação. E a gente pode calcular essa energia livre de reação da seguinte forma, que é um ΔG, que é energia livre, ela é dada por um ΔH, e ΔH é justamente quanto é a energia que é transmitida, ou seja, que é transmitida do zinco para o cobre, menos esse TdS. E TdS seria uma energia de reorganização dos átomos desse conjunto, ou seja, no caso aqui a gente poderia dizer que seria a energia gasta para que o cobre receba os elétrons e crie uma nova ligação química de cobre com cobre. E quando se cria essa ligação de cobre com cobre, então o cobre se adere à parede externa da chapa de cobre. Então conforme o tempo vai passando, vai aumentando a quantidade de cobre nessa interface. Então o cobre vai aumentando de volume conforme o processamento deste fluxo energético. Isso enquanto nós tivermos que aquele interruptor esteja aberto, que é este aqui. Enquanto esse interruptor aqui estiver fechado, desculpe, não aberto, enquanto ele estiver fechado, você vai tendo um acúmulo, ou seja, um aumento dessa chapa de cobre e uma diminuição dessa chapa de zinco. E então o que a gente quer saber é
quanto é o valor dessa energia disponível, que é essa energia livre aqui. E, então, no caso da pilha, essa energia é representada pela energia ou trabalho elétrico que ela irá produzir. E o trabalho elétrico é simplesmente volt vezes corrente vezes ΔT. Então, essa energia útil, essa energia livre, ela é igual ao trabalho que é possível. Então, para cada trabalho realizado, que é um trabalho positivo, a reação estará perdendo energia, ΔG negativo. Então, tem-se que ΔG é igual a menos W, ou seja, como ele fala aqui, ó, esse ΔG é negativo porque você está fornecendo, ou seja, o zinco, por exemplo, na pilha de Danius, ele está fornecendo energia, então ele perde energia. Então, por quê? Porque ele tem um potencial energético maior do que do cobre. E aqui, então, a relação entre DDP e a energia livre de reação, ou seja, pela eletricidade, aprende-se que o trabalho elétrico é a carga multiplicado por ΔE. Então, é só nós lembrarmos que isso aqui é Joule por Coulomb. Ou desculpe, então, esse aqui, ou seja, o trabalho, ou seja, o potencial elétrico, é a relação entre o trabalho dividido pela carga que atravessa uma certa região do espaço. Então, o trabalho elétrico, carga é coulombs, e essa variação de energia, ou seja, aqui a energia é Joule, Coulomb, e o ΔE é dado em volts. Então, volts é Joule dividido por Coulomb. Então, para que a gente possa calcular o trabalho elétrico, nós multiplicamos a carga vezes essa variação de potencial que nós tenhamos na pilha. Por exemplo, então, a carga elétrica devido à passagem de 1 mol, que é 6,02 vezes 10 na 23 elétrons pelo circuito, através de uma certa seção transversal, é uma carga de 96.500 coulombs, denominada Faraday. Então, na passagem de N moles, então vai depender então qual é o tamanho, quantidade de elétrons que são retirados lá do zinco, que vai atravessar através então desse material condutor que liga o zinco até o cobre. Então nós podemos calcular a energia como sendo, ou seja, então Q é NF, então é N vezes F vezes ΔE, que é isso aqui, ó. O trabalho é N vezes F, número de moles, vezes o Faraday, que é aqui 96.500, vezes o ΔE, que vale, por exemplo, na pilha de Faraday 1,1 volts. Então, está aqui, onde N é o número de moles de elétrons na reação da pilha, F é o Faraday, que vale 96.500 coulombs, e ΔE é a DDP da pilha em volts. E como o ΔG é igual a menos W, tem-se que ΔG, que é essa energia livre, vai ser igual a menos N vezes F vezes ΔE. Em condição padrão, soluções molares a 25 graus Celsius. Então, ΔG 0 para essa solução padrão, menos NF vezes ΔE 0, que é a solução padrão, para 25 graus. Então, na pilha de Daniels, o que nós temos? Zn 0 mais Cu2+, então vão 2 elétrons, então como se um elétron nós temos 2 elétrons, então são 2 moles de elétrons que passam do Zn para o cobre mais, e o ΔE, como nós já calculamos, ΔE 0 vale 1,1 volts. Então, nessa situação, nós temos que o ΔG 0, que é a situação padrão, é menos NF vezes ΔE 0. Então, ΔG é menos 2 vezes 96.500 vezes a tensão 1,1. Isso aqui nos dá, então, que dá um ΔG de menos 212.300 joules por mol. Aí, lembrando que 1 caloria é 4,18 joules. Então, com isso, para a gente saber em termos de calorias, nós temos que dividir isto aqui por 4,18. Então, o ΔG 0 é menos 212.300 dividido por 4,18. Então, dá o ΔG 0,
que é essa energia livre, vale menos 50.789 calorias por mol. E o ΔG0, então, é aproximadamente menos 5,8 quilocalorias por mol. E nesse caso aqui, ó, como o ΔG é negativo, é menor que zero, conclui-se que a reação de funcionamento ou de descarga da pilha é espontânea, ou seja, isso acontece normalmente. Por quê? Porque, como nós vimos, o zinco tem um potencial maior do que o potencial de cobre. Então, quando os dois se unem, você vai ter esse fluxo de energia do zinco para o cobre. E forçando, então, a corrente elétrica no sentido contrário por meio de um gerador. Ou seja, mas se a gente quiser, olha só, e para carregar a pilha, seriam necessários ΔG aproximadamente 50,8 quilocalorias por mol. E é sendo necessário forçar a corrente elétrica no sentido contrário, por meio de quem? De um gerador, e que tenha esse gerador uma DDP maior do que 1,1 volts. E aí nós temos também, ou seja, a gente imagina que vai ter que existir uma certa quantidade de energia para reorganizar tanto o zinco, Zn2+, ou seja, Zn lá, ele quebrou a molécula, então o Zn perdeu a sua ligação com os outros zincos na borda da interface, então ele vai fornecer essa energia. Então, lá no cobre, o cobre vai gastar uma certa energia para pegar a energia que ele precisa, e aí quando ele levanta a sua energia para a camada de valência, ele é capaz de capturar elétrons. E isso, então, gasta-se uma certa quantidade de energia. Então, para a gente verificar isso aqui, olhe quanto seria essa quantidade de energia, que ele vai chamar de energia de reorganização. Então, mede-se na termoquímica que a pilha de Daniel, a variação de entalpia, ou seja, a medida, um ΔH é menos 52,1 quilocalorias por mol. Então, portanto, a diferença entre ΔH menos ΔG, que é o TdS, ΔS, é menos 52 menos 50,8, que vai dar, então, a energia necessária que vai ser gasta para fazer essa organização dessas moléculas, agora, vai valer menos 1,3 quilocalorias por mol. Então, essa vai ser a energia de reorganização da reação. Energia que não pode ser aproveitada na forma de trabalho útil. Então, o T∆S é energia gasta para reorganizar as moléculas na estrutura final da reação química. Então, você tem uma liberação de 52,1 quilocalorias por mol para quebrar a molécula de zinco, liberando zinco para a solução aquosa de sulfato de zinco, e gasta-se 1,3 quilocalorias para que o átomo de cobre absorva 2 elétrons. E sobra 50,8 quilocalorias para ser aproveitada para trabalho útil. E aqui nós temos uma outra parte importante também. Ou seja, conforme a reação química vá acontecendo, você vai imaginar que a tensão que essa bateria pode fornecer, ela vai diminuindo. Isso por quê? Porque nós temos que olhar, ou seja, então em função da concentração tanto de íons de zinco, Zn2+, quanto com a concentração de cobre zero, nós temos nessa variação, porque naturalmente a reação química ela vai acontecendo ao longo do tempo e você vai tendo cada vez menos zinco disponível, e esse menos zinco disponível significa que você vai ter mais sulfato de zinco, porque a chapa de zinco ela vai se desmanchando, e do outro lado você tem o cobre que vai se aderindo. Então, na solução aquosa, você tem cada vez menos cobre 2+. Então, aqui, você pode fazer o seguinte, ou seja, você utiliza essa equação de Nernst para indicar que a DDP da pilha com concentrações molares, ou seja, a equação que relaciona a DDP da pilha com as concentrações molares das soluções presentes, como segue. Entende? Então, vamos verificar que é o que? A variação ΔE é o ΔE0, e ΔE0 vale 1,1 para a pilha de Daniels, por exemplo, menos 0,059 sobre N, sendo que N é esse número de moles de elétron postos em jogo na reação, nós vimos que vale 2 para a pilha de Daniels, vezes o logaritmo de Q, sendo que Q é um coeficiente de um equilíbrio dinâmico, que a gente vai olhar aqui agora
exatamente isso. Quem é esse Q? Olha só. Então, para um sistema heterogêneo, tem-se que Q é Zn2+, a concentração de zinco 2+, que ela vai aumentando conforme a reação química, dividido por cobre 2+, que está lá na solução aquosa de sulfato de cobre, que vai diminuindo conforme a reação vai acontecendo, porque o cobre vai se aderindo à parede da chapa de cobre. Enquanto que o zinco ele vai se desmanchando, e esse zinco, Zn2+, ele vai indo para a solução aquosa. Então, considerando que a pilha de Danius na situação em que, isso aqui é uma situação hipotética, na situação, vamos dizer, no início, nós temos uma concentração igual de Zn2+, que é igual à concentração de cobre 2+, que é igual a 1 mol. Então, nesse caso aqui, ó, Q como as concentrações são iguais, é 1. E o logaritmo de 1 é 0. Então, assim, a tensão entre os terminais do anodo e o catodo, ela é exatamente a tensão inicial. O ΔE é igual a um ΔE0 igual a 1,1 volt. Mas, conforme o tempo de funcionamento da pilha, tem-se que nós temos o zinco mais o cobre 2 aquoso, vira um Zn2+ aquoso mais um cobre sólido. Então, é zinco sólido mais um cobre aquoso, 2+ aquoso. Então, isso aqui vai fazer com que a molécula de zinco se quebre e o zinco vira um íon, que está lá na solução aquosa, Zn2+. E o cobre, que estava na solução aquosa, ele vai aderir-se na chapa de cobre. Então, você tem o quê? Suponha que a concentração de cobre ela caia para 0,1 molar. E na outra meia célula, você tem uma concentração que continue na ordem de 1 molar. Então, aqui, por exemplo, você tem uma situação em que ΔI é um ΔE0 menos 0,059 sobre 2, porque são 2 moles, são 2 elétrons que estão em jogo, logaritmo da concentração de Zn, que a gente construiu que vale 1, dividido por 0,1. Então, aqui, após algumas multiplicações, você percebe que a tensão agora caiu para 1,07 volts. Então, é exatamente o que está dito aqui, ó, o que indica que a DDP da pilha caiu de 1,1 para 1,07 volts. Então, do primeiro para o segundo caso. Então, conforme o tempo vai passando, essa tendência da tensão fornecida pela bateria é ir caindo, que de fato vai acontecendo. Então, é exatamente isso. Então, vai havendo essa variação, por quê? Conforme nós temos que o cobre vai diminuindo, nós temos que o zinco 2+ vai aumentando. E até um ponto que você realmente não tenha a capacidade, ou seja, a pilha não tem a capacidade de fornecer nenhuma tensão nenhuma tensão entre os terminais do anodo e do catodo. Ok? Então, paramos por aqui.